O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 pessoas. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, a solenidade de Corpus Christi, o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é a segunda festa que rezamos após Pentecostes, em que paramos para agradecer, louvar e bendizer a Deus. No domingo, agradecíamos a Trindade, entendemos, compreendemos, celebramos e nos abrimos para que Pai, Filho e Espírito Santo possam habitar em nós e nas nossas atitudes. E hoje a gente para como igreja para agradecer esse grande presente que Jesus nos deixa na última ceia. Se reúne com o grupo dos 12 e diz: vamos adiantar a Páscoa para que a gente celebre. E eu deixo a vocês o grande estímulo de vida. Vejam que Jesus, quando dialoga com os discípulos na ceia, ele tira parte do rito judaico, mantém o pão e o vinho, e no entanto, ele olha, eleva, abençoa,
agradece o Pai, reparte, distribui, e aí ele termina dizendo: façam isso em minha memória. Vocês precisam entender que eu estou pedindo e ordenando que vocês celebrem. E todas as vezes que vocês celebrarem em memória de mim, serei eu, o pão vivo, a matar a fome de Deus das pessoas. É algo que é tão grandioso nós entendermos que Jesus quis se fazer presente no meio de nós, além da palavra, também da Eucaristia, porque vejam, Ele pede que a gente repita, pede que a gente faça, e portanto até hoje, de geração em geração, ordenando os sacerdotes, fazendo e obedecendo o que Jesus mandou, no ano de 2022, estamos nós a repetir aquilo que Ele ensinou, e aquilo que Ele deixou como regra para os que quiserem segui-lo: celebrem, comunguem, comam do pão e bebam do vinho. É muito oportuno hoje nós percebermos esse elemento, que é um elemento muito profundo. Por isso, a Eucaristia é considerada a fonte e o ápice da vida de fé. É fonte porque dela emana o próprio Cristo, e ápice porque todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrar o pão da palavra e o pão da Eucaristia, nós estamos nos alimentando, crescendo na fé e obedecendo a ordem que Jesus nos deu de repetirmos aqueles gestos e sinais em memória dele. Vejam que então, o Evangelho que hoje nós ouvimos é o da multiplicação dos pães. Além da morte e ressurreição, o texto que aparece nos 4 evangelistas é exatamente a multiplicação dos pães, devido à sua importância e à sua grandiosidade como prefiguração daquilo que seria a última ceia. Vejam que todos os evangelistas, de maneiras diferentes, fazem questão de pontuar que Jesus retira as pessoas de Jerusalém, que devia ser o centro da fé, mas se torna um lugar de opressão, um lugar de sofrimento, um lugar de exclusão, leva para o deserto. Vejam que aí remonta a nossa caminhada de povo de Deus. Os nossos pais no deserto caminharam, só que lá eles recebiam um maná, e agora eles vão receber o pão vivo descido do céu. Uma outra ação que é muito interessante é o fato de Jesus chamá-los a sentar-se. Sentar-se na Bíblia quer dizer estar livre, na liberdade. 5.000 homens, centenas de pessoas. O Evangelho faz questão de destacar esse ponto, que havia um grande número de pessoas. E ao mesmo tempo, existe uma atitude dos discípulos que vale a pena a gente observar. Eles olham a multidão e dizem assim: Jesus, pede para o pessoal ir embora comer. Está ficando tarde. Está ficando tarde e nós não temos como alimentar toda essa multidão. Só homens tem 5.000. E Jesus devolve uma responsabilidade que é chave na liturgia de hoje: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não isenta cada discípulo da responsabilidade de dar de comer. Por isso, a liturgia de hoje tem 2 dimensões. A dimensão do louvor, da gratidão,
da glorificação, porque temos Cristo vivo no meio de nós, na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia, mas também um compromisso diante daquele que tem fome. Ouvimos a ordem de Jesus: não dispense as pessoas que têm fome. Não pense que, na verdade, você não tem a responsabilidade. Dai-lhes vós mesmos de comer, partilhe, reparta. O pouco com pouco se torna muito e mata a fome. Vejam que a festa de hoje, então, ecoa no nosso coração mais uma orientação de Cristo: dai-lhes vós mesmos de comer. E a igreja assume isso com grande zelo. Dai-lhe de comer da palavra, anunciada, proclamada e comungada agora na liturgia da palavra. Dai-lhes vós mesmos de comer no altar, onde ali Cristo, no mundo inteiro, se reparte por amor, se doa de forma plena. Pensem, é o mesmo pão, partido, repartido, consagrado, para alimentar a fome de Deus. E também o compromisso social de olharmos os necessitados, aqueles que precisam de nós. Por isso, as nossas paróquias, todas, têm os seus trabalhos sociais. E hoje é dia de agradecermos esses inúmeros irmãos e irmãs que, com seu carisma, nos Vicentinos, na Pastoral da Criança, no Clube de Mães, na Pastoral da Saúde, na Campanha da Fraternidade, na Pastoral da Sobriedade, nas ações sociais diversas, assumem esse chamado da igreja de dar-lhes vós mesmos de comer. Vejam que então, depois que Jesus chama os discípulos a essa consciência, não mande o povo embora, não finjam que não estão vendo. Jesus então fala: o que vocês têm aí na mão? 5 pães e 2 peixes. Mas e agora? Eles pensam: não dá para matar a fome de um, Veja, muito pouco. E Jesus então ali realiza um grande milagre de fazer ainda sobrar cestos. Houve o milagre da partilha, sim, porque cada um tinha um pouquinho, mas não ia pegar porque o outro ia querer. Mas houve também o milagre daquele pão se tornar muito, para que nos ensinasse a grande lição de que onde há partilha, onde há na verdade um coração aberto, onde há amor e a caridade, Deus aí está e não falta. Quantas vezes eu testemunhei a providência de Deus e posso dizer, Ele nos acompanha com bondade e compaixão. E posso dizer, Ele é bom e compassivo. Quantas vezes ouvi de tantas pessoas dizendo: Padre, tinha acabado naquele dia o que eu tinha para comer. No entanto, eu recebi a visita de grupos da comunidade que trouxeram uma cesta, que pode não significar muito, mas nós não tínhamos mais o que comer. Vejam, eu entendi que foi um sinal de Deus que me ama e não me deixaria passar fome. Não foi uma vez só que eu ouvi esse tipo de testemunho de pessoas gratas ao cuidado, ao zelo, de nós percebermos que há necessitados e por isso estendemos a mão. Hoje então é um dia em que a gente louva ao pão da vida e a gente louva a consciência cristã de que esse pão da vida precisa também alimentar inúmeros irmãos e irmãs que têm fome de Deus e fome do alimento. Vejam que aí Jesus parte. Os mesmos gestos que Ele faz aqui, Ele faz na ceia. Ele toma o pão, eleva os olhos ao Pai, Ele parte
e divide. É o mesmo gesto que nós ouvimos na multiplicação dos pães, é o mesmo gesto que nós vemos na ceia, exatamente obedecendo a graça e a grata presença de Cristo a saciar a nossa fome. Hoje eu diria que é um dia muito oportuno para louvarmos a Deus a nossa consciência cristã e ao mesmo tempo nos colocarmos na gratidão, porque Ele vem ao nosso encontro, porque Ele caminha conosco, porque Ele é o Deus vivo e o pão que mata a fome. Que a Eucaristia na nossa vida seja remédio, assim como Santo Agostinho disse, remédio para aqueles que precisam. Que a Eucaristia na nossa vida seja força diante das dificuldades. Podemos ler que esse pão vivo fortalece a nossa vida e que tenhamos a clareza que naquela mesma ceia, Jesus, além de consagrar o pão e o vinho, a sua vida doada, Ele também lava o pé, dizendo, façam isso em minha memória e sigam aquilo que eu vos ensinei. E por isso a gente se coloca como discípulo e discípula, que comunga a Eucaristia, mas que saindo porta fora é Eucaristia no mundo. Ser Eucaristia no mundo é perceber aqueles que precisam de Deus, que precisam de nós. Além da missa, nós teremos um momento de agradecer a Deus em procissão. A gente sai em procissão com o Santíssimo, o único dia que a igreja autoriza que a gente saia pelas ruas. A gente sai para manifestar ao mundo que é este pão que mata a nossa fome, que é este Deus que a gente louva e agradece, que Ele, vivo e verdadeiro, vem ao nosso encontro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.